Esse aqui é o lançamento e hoje eu vou apresentar para vocês um pouco dos meus conhecimentos e a gente vai fazer alguns exercícios ao longo da apresentação. Aguenta firme aí até o final, porque vai ser muito bom. Eu gastei mais de R$ 500.000 em um ano, tá? Sem controle, sem entender por quê. E só descobri a razão quando acessei uma memória bloqueada dos meus 5 anos de idade. Isso é muito emblemático. Isso aqui, essa semana, quando eu comecei a colocar isso no papel, eu chorei algumas vezes, recordando de tudo isso. Talvez ainda chore nessa apresentação. Para quem não me conhece, eu sou a Marinês e hoje eu vou mostrar para vocês o que são bloqueios invisíveis, como identificar os seus e principalmente como se libertar deles de uma vez por todas. Pega a caneta, papel e vem comigo. Antes de falar com vocês sobre os bloqueios invisíveis, eu preciso contar quem eu sou de verdade. Embora vocês me conheçam, eu sou terapeuta de vocês, mas ninguém me conhece mais profundamente. Essa é uma história que eu estava guardando, eu não queria mexer. Só que para você poder vencer as barreiras, você tem que enfrentar os seus fantasmas. E esse que eu vou apresentar para vocês hoje era uma questão muito delicada para mim e que hoje eu vou compartilhar com vocês, a minha história. Essa história, ela já começa em 2020. Embora eu tenha 50 anos, então nasci em 75, mas a gente começa essa história lá em 2020. Essa era a minha realidade em 2020. Carros caros na garagem, uma mulher poderosa. Isso foi há 5 anos atrás. E aquela pessoa ali da foto, ela achava que terapia era frescura, que autoconhecimento era coisa de que não sabia lidar com a vida. Eu tinha tudo que a sociedade acha que faz uma pessoa feliz. Tinha uma empresa de sucesso, já tinha 20 anos, uma família linda, cheia de conquistas materiais. Mas eu não era feliz. E eu nem entendia por quê. Até que em 2020 eu perdi a minha mãe por um câncer no estômago. E aí o meu mundo desabou. Não era dor pela perda, ou só pela perda, mas era algo muito maior, algo que foi ativado dentro de mim. Em menos de um ano, eu gastei mais de R$ 500.000. E isso que eu conto é só em dinheiro, fora bens que eu precisei vender para pagar conta, um monte de coisa. Aqueles carros que estão ali da foto foram vendidos. Fora aqueles dois que estão ali na foto, tinha mais uns 4 ou 5 que ficavam na garagem da empresa, à disposição dos funcionários. Todos, além desse dinheiro, todos a gente precisou vender. E por que que eu gastava? Não tinha explicação. Eu não tinha controle. Eu nem entendia por que que eu fazia o que eu fazia. Mas hoje eu sei. Eu estava tentando preencher um vazio emocional profundo. Um vazio que nem mesmo eu sabia que existia. Foi quando eu busquei ajuda. E eu não busquei porque eu quis, mas porque eu precisei. Foi numa sessão de terapia que eu acessei uma memória que eu havia bloqueado por 40 anos. Eu tinha 6 anos. Era o aniversário de um ano do meu irmão adotivo. Ele ganhou uma festa, um bolo de aniversário. Aqui é o registro dessa festa. Essa daqui sou eu. E eu olho para quem? Eu não olho para frente. Era uma foto de pose para ficar registrado. Mas eu não estava preocupada com a foto. Eu estava preocupada com o aniversariante. Eu lembro até hoje, esse bonequinho aí do bolo era um Pelezinho. Eu tenho nitidamente essa imagem na minha cabeça. O dia que eu lembrei disso, eu chorei. Chorei como criança, umas 4 horas de choro intenso, intenso e doído. E só para ficar registrado, bolo de aniversário é a minha comida preferida, até hoje. Naquele dia, naquela festa,
A minha criança de 5 anos sentiu que não era mais importante, que tinha outro filho e esse menino tinha ocupado o meu lugar. Meu pai chamava ele de filho do coração. E aquela menininha entendeu. Meu novo irmão é especial. Ele não me chamava de filha do coração. Ali nasceu a dor da comparação e o desejo de ser alguém especial. Essa dor ficou latente por 40 anos, até que eu perdi a minha mãe. E eu perdi ela de novo, mas emocionalmente. Aquela dor da criança de 5 anos explodiu e se manifestou nas finanças, devastando tudo. Em 2021, eu precisei fechar a empresa de 20 anos. Foi outra perda muito dolorosa. E eu quase perdi a mim mesma. Sim, eu pensei em tirar a minha vida. E não foi só uma vez, não. Foram várias vezes. O que me salvou? O amor do meu esposo, o amor das minhas filhas e a coragem de olhar para dentro. E sabem o que eu descobri? Os bloqueios inconscientes da minha infância. Quando eles não são identificados e tratados, eles devastam a nossa vida adulta. Não são os fatos em si, mas o significado emocional do que registramos. Aquela menininha de 5 anos era especial. Ela não foi trocada, mas ela sentiu que foi. E esse sentimento controlou 40 anos da minha vida. Para me sentir amada, eu gastava comprando amor, admiração. Assim eu me senti especial, mas eu me reconstruí emocionalmente. Me libertei desses sentimentos que me controlavam. E é por isso que eu estou aqui hoje. Não como terapeuta tradicional, com décadas de consultório, mas como alguém que já esteve no inferno e encontrou o caminho de volta. Foi um longo caminho. São 50 anos de vida, 25 de casamento, 22 anos de maternidade, 20 anos como empresário e 5 anos me reconstruindo do zero. Agora é hora de respirar um pouco. Não é fácil viver isso tudo e estar aqui hoje. Talvez você não tenha perdido meio milhão, mas esteja perdendo sua paz, sua energia, seu brilho, sua autoestima, talvez até seu desejo de viver. E hoje eu quero saber o que você sente que está perdendo. Quero ouvir um pouquinho de vocês. Vocês sabiam da minha história? Pedacinho dela, né? Ninguém sabe a dor do outro, né? A gente convive com as pessoas e parece que a vida dela às vezes é fácil, é tudo bom, tudo muito bonito. Só que esconde muitas coisas. A gente tem muita coisa que a gente não revela para ninguém. E normalmente é um gatilho de dor, né? A gente não normalmente não acorda no amor, é mais pela dor. E agora a gente vai olhar um pouquinho por que que isso acontece, né? São os bloqueios invisíveis. Eles são padrões emocionais automáticos, eles controlam nossas decisões, os nossos relacionamentos, no meu caso, as finanças, a autoestima, na verdade, tudo. Mas por que que isso acontece? É por que que ele tem tanta força? Por que que a gente não consegue enxergar, não consegue resolver? E nós temos uma mente que pensa, que a gente chama de consciente, uma outra mente que a gente que sente, e essa mente a gente chama de inconsciente. Talvez soe um pouquinho diferente, mas eu quero trazer uma coisa mais simples, mais didática, para que todo mundo entenda. Eu não quero trazer as coisas mais rebuscadas. É só uma diferença. Existe uma mente que pensa e outra mente que sente. A que sente, a gente não tem controle muito sobre ela. E aí, quando elas entram em conflito, se você pensa uma coisa, mas internamente sente outra, fatalmente, quem ganha essa briga é sempre a mente inconsciente. Não tem escapatória.
E isso explica porque os bloqueios invisíveis são tão poderosos. E aí, sendo inconscientes, nós não nos damos conta da existência deles. E aqui eu quero mostrar para vocês hoje uma teoria do psicólogo Steve Chapman, que para a gente poder entender como que esses padrões emocionais destrutivos, eles assumem o controle sem a gente perceber. Ele se chama triângulo da traumatização. Então, existe um vingador, existe o herói, existe uma vítima. E o Chapman, ele denomina como vilão ou perseguidor, herói ou salvador. A vítima é sempre vítima, não tem uma nomenclatura distinta. E elas se retroalimentam, um depende do outro, não vivem sozinhos. Essa relação, ela é mútua, disfuncional, mas mútua. O herói, o salvador, ele tem uma ferida, e a ferida principal dele é a rejeição. Ela precisa ser valorizada. E normalmente é uma criança mimada, que precisa de reconhecimento e pertencimento. A linguagem de amor dela é resolver tudo, é ajuda excessiva. Isso na vida adulta. Tem o vilão ou o perseguidor. A ferida que move ele enquanto criança é a injustiça. Ele se torna uma criança birrenta. Ele precisa de respeito e segurança. A linguagem da vida adulta dele é a crítica e o julgamento. A vítima, ela tem uma ferida infantil, que é de impotência e abandono. É a criança carente, que precisa de acolhimento. Na vida adulta, a linguagem de amor dela é através de reclamação e justificativa. E por que que a gente fala da criança? Porque quem reage nos bloqueios não é a mulher adulta, é a menina ferida, tentando se proteger. Essa dinâmica invisível se sustenta porque cada papel oferece uma recompensa emocional. A vítima recebe atenção, o salvador sente-se necessário e o vilão sente-se poderoso. Mas essas recompensas são ilusórias e mantêm todos numa dinâmica tóxica. Ninguém realmente cresce ou resolve os conflitos. Esses papéis são ativados por gatilhos emocionais. O herói pela rejeição, o vilão pela injustiça, a vítima pelo abandono. E esses gatilhos emocionais ativam comportamentos disfuncionais, que são os bloqueios invisíveis inconscientes. Agora a gente vai fazer uma dinâmica para a gente poder se conhecer um pouquinho mais. Então, quero que vocês peguem papel e caneta, eu vou ler algumas frases. Cada frase, vocês colocam um risquinho para vocês saber se vocês se identificam com aquela frase, se ela faz parte da rotina de vocês, para a gente poder se conhecer um pouquinho melhor. Se você se identificar com pelo menos três, esse é um dos seus papéis dominantes. Pode ser o vilão, pode ser o herói, ou pode ser a vítima. E a gente vai começar pelo herói, o salvador. Com mais responsabilidade do que dou conta. Faz um risquinho se você enquadra nessa frase. Digo sim quando eu queria dizer não. Se sente culpa por priorizar as suas necessidades. Se acredita que se não fizer, ninguém mais faz. Se tem dificuldade de receber ajuda ou apoio. Se sente invisível quando não está sendo útil. Carrega emocionalmente os problemas dos outros. Se desgasta para evitar que alguém fique decepcionado. E aí, quero saber de vocês. Quantas vocês marcaram? Vocês se reconhecem nessas frases? Quem gabaritou, quem tem mais pontos? Muito assim, do quanto o outro é importante e a gente se diz o herói ou o salvador, parece uma coisa boa, ser bom, né? É bom ser bom, mas na verdade não é tão bom assim, porque a gente carrega peso que não é da gente. E isso acaba muitas vezes influenciando na própria saúde. A gente é quem está próximo, porque normalmente as pessoas que estão mais longe, a gente nem não se magoa com o que elas fazem, a gente normalmente revida. E as pessoas próximas a gente às vezes não consegue.
por amor, por uma série de questões, né? E aqui eu quero só fazer uma ênfase para a questão do herói ou da protetor, salvador, a palavra que a gente quiser dar. Por que que ele se mantém? Por que que ele existe? Porque existe um sentimento que a pessoa se sente valiosa quando ela é indispensável. E quando ela fica ajudando os outros, quando ela se preocupa com os outros, quando a vida dela vive em função do outro, ela evita suas próprias necessidades, cuidando do outro. E o pior, ela mantém essas pessoas ou quem ela ajuda dependente dela. Então, por isso ela se sente importante. Então, esse é o principal motivo por que que essa dinâmica se mantém de pé. Porque existe o ganho secundário. No meu caso, eu era heroína, tentando salvar todo mundo. Não precisava ninguém falar que tinha problema, estava lá eu para resolver. Comprando presente, resolvendo problema, pagando alguma coisa. Então, o dinheiro era uma moeda de troca, sendo indispensável, porque assim eu me sentia amada. E agora a gente vai olhar um pouquinho para o papel do vilão, ou vingador, ou perseguidor, palavra que queiram utilizar. Às vezes ele tem assim uma conotação ruim, parece que é ruim, mas a gente vai ver que não é tão, vamos dizer assim, tão difícil ser vilão, não. E aqui tem algumas frases que normalmente caracterizam um vilão. Me irrito facilmente quando alguma coisa sai do meu controle. Cobro demais de mim e dos outros. Sinto que as pessoas não fazem as coisas do jeito certo. Quando eu erro, me culpo imensamente, intensamente. Tenho dificuldade de pedir ajuda ou de delegar. Fico frustrada quando não sente que é competente. Tem pouca paciência com falhas. Precisa ter razão para se sentir segura. Alguém se reconhece em alguma frase dessa? E aí, por que que o vilão ele se mantém? Por que que ele se desenvolve? Por que que ele existe? Porque ele se sente superior. Ele evita olhar para as próprias vulnerabilidades, porque é mais fácil criticar e julgar os outros do que enfrentar as próprias feridas. Então, aquela pessoa que precisou ser forte ao longo da vida, normalmente ela se torna um vingador na vida adulta. E eu era vilã comigo mesma. Eu era do tipo da pessoa que me cobrava muita perfeição. Quem já trabalhou comigo sabe, eu gosto dos mínimos detalhes. Para mim, essa apresentação mesmo aqui, acho que eu revisei ela umas 10 vezes. Por mais que eu já tenha me trabalhado, tenha feito um monte de coisas, isso é uma coisa que está inerente já no meu perfil. É uma coisa que me faz bem ver as coisas tudo certinho, tudo bonitinho, tudo a beleza é uma coisa que me atrai. Então, assim, são coisas. Aí agora hoje eu estou levando essas coisas muito mais para o lado positivo e não tentando levar as coisas para o lado negativo. Aquela perfeição que paralisa, não, é a perfeição da beleza, o que eu quero hoje. Mas eu fui muito a versão de que eu poderia ter ganhado muito mais dinheiro do que eu ganhei se eu não fosse tão perfeccionista, que eu não podia errar. Então, cada falha para mim era uma prova que eu não era boa o suficiente. Então, lembra que eu falei lá atrás da ferida da comparação, quando eu comparava com meu irmão? Isso foi arrastado ao longo da vida. Sempre eu tinha que ser a melhor, sempre que tinha que tirar a melhor nota. Até porque na minha casa só ganhava prêmio, só ganhava presente quem fosse o melhor. E aqui a gente vai olhar um pouquinho o papel da vítima. E olha só, vocês já viram, eu acabei de falar de perfeição, e olha aqui o que que aparece para me tirar do tipo do eixo, uma frase torta, uma remontada, parece que atrai essas coisas. E olha que eu revisei algumas vezes para que isso não acontecesse. Mas assim, é até para testar, então tá tudo bem. Não vai, isso aqui não vai me impedir de eu apresentar em outros momentos, isso aqui ia ficar me remoendo um tanto. Eu vou ler algumas frases agora e vocês tentam ver quais são que ressoam com vocês na vida atual de vocês. Eu sinto que as coisas acontecem comigo não por mim. Então, quer dizer, não sou eu que faço, as coisas acontecem comigo. Eu não tenho culpa, eu simplesmente sou vítima da situação. Tenho sensação que todo esforço é em vão. Então, me esforço, mas parece que nada dá certo.
Reclamo com frequência e me sinto sobrecarregada. Justifico as minhas escolhas com medo que de julgarem. Me sinto sozinha, mesmo cercada de pessoas. Tenho medo de falhar e decepcionar quem eu amo. Espero que alguém me salve, apoie e perceba do que preciso. Sinto que não tenho força para mudar a minha vida. Quem se identifica? Quantas, quantas frases aí deu? Eu sei para comprar um chinelo e voltei para casa com um carro novo. Assim, ah, vamos ali, era amigo secreto de Natal, né? Do escritório. Então, tinha cada aí era amigo chinelo. Cada um tinha que comprar um chinelo pro outro. Aí eu saí para fazer comprar o de chinelo. E aí, eu com meu marido. E aí, assim, às vezes eu até falei pra ele, eu falo, "Ó, acho que eu vou falar de vocês na live, então vocês não fiquem zangados, não." Ele entrava na minha onda, tipo assim, às vezes a gente pergunta e fala assim, o que que sua família fez? Tipo assim, viu vocês torrando e não fez nada, ninguém. Não, eles estavam juntos, eles participavam da festa, vamos dizer assim, do torra-torra. Isso é inconsciente, né? Então, eu me alimentava dessas questões e eles também se alimentavam, porque eles também tinham problemas. Essa dinâmica. Um é vingador, o outro é salvador, o outro é vítima. Então, a gente fica circulando né, nesses três personagens contra o amor. Por que que a gente age como age? É esse ganho secundário. Você trabalhou com a razão, que é a mente consciente. Não foi É. um impulso de você ir lá, é igual o que a gente comentou. Não, Então, assim, é o impulso da emoção, né? Não sim, foi uma razão, eu não precisava daquele carro. Tanto é que eu comprei esse carro que eu estou comentando, eu comprei, ele ficou guardado na garagem uns 3, 4 meses. Eu não saía com ele, porque assim, eu não queria que as outras pessoas se sentissem mal, sabendo que eu comprei um carro e elas não tinham uns 4 meses. E de repente, um belo dia, eu fui passear com ele. E aí as pessoas, de onde que saiu isso, né? Eu falei, não, eu já comprei faz tempo. E, tipo assim, até essa questão da permissão. Às vezes você compra por uma situação ali emocional, mas aí você nem se permite usufruir daquilo. Então, muitas vezes, eu tinha alguma coisa que ficava escondida, que eu não podia mostrar. Então, aquilo ali era ruim, porque as outras pessoas perto de mim não tinham. Tinha necessidade de carregar também todo mundo junto. Se eu tinha que, todo mundo tinha que ter. Então, isso muitas e muitas vezes, assim, aconteceu comigo. De me retrair para poder pertencer, para poder estar encaixada naquele ambiente. E aí, por que que o bloqueio, né, se mantém, no caso da vítima? Porque, por que que ela se mantém numa posição de vítima? Porque aí ela não precisa assumir responsabilidades, recebe atenção, compaixão e pode continuar na zona de conforto. A vítima, muito assim, principalmente a gente aqui, vai encontrar muito nos filhos esse tipo de situação. Ficam dependentes, eles não querem assumir as responsabilidades, e aí ficam cobrando atenção, carinho, reconhecimento, dinheiro, você fazer as coisas por eles, porque para eles é mais fácil ficar numa zona de conforto do que assumir a própria responsabilidade. E no meu caso, eu era vítima também, quando eu achava que a vida conspirava contra, quando eu achava que eu não era boa com dinheiro, que tudo era difícil para mim. Não era porque tinha que era fácil ter, não. Tinha que ralar e ralar muito. E aí a gente terminou essa etapa da identificação. E agora a gente vai para uma parte que pode mudar tudo. A revelação plástica. A gente não é só um papel, a gente é os três. E a gente alterna entre os três dependendo da situação. E sabe o que isso cria? Camadas e camadas de bloqueios invisíveis. Dependendo da situação, você ocupa o papel de herói quando tenta ajudar. Mas você se frustra quando não funciona, quando as pessoas não fazem o que você quer do jeito que você quer. Aí você vira o vilão, porque você critica, você julga. Depois que você explodiu, que você brigou e tudo mais, você se sente mal. E aí você se sente impotente porque nada dá certo, as pessoas são ruins e tudo mais. Aí você se torna vítima. E aí vem alguém, te salva ou te julga, o ciclo recomeça.
um ciclo vicioso que te mantém presa. E o pior, ele é completamente inconsciente. E as camadas desse bloqueio invisíveis são reforçadas. Esses papéis protegem seus medos mais profundos, a rejeição, o abandono, a injustiça. Eles ficam registrados nas memórias inconscientes. No meu caso, eu era heroína, ajudando todo mundo. Virava vilã quando me criticavam e acabava vítima quando achava que não tinha solução. E aquela menininha de 5 anos que teve dois medos ativados, o abandono, que eu me senti desamparada, e a rejeição, porque eu não era filha do coração, esses gatilhos ficaram ativados por 40 anos. E várias situações eles foram reforçados ao longo da minha vida. Por isso que lá no início a gente colocou lá, é um triângulo da traumatização. Não é um trauma, é uma dor que ela está inflamada. Então, é uma heroína que tenta ajudar, é uma vilã que fica frustrada, que critica, é uma vítima que fica impotente, alguém te julga, te salva e tudo recomeça. E se a gente não confrontar esses medos, a gente vai repetir esses ciclos até morrer. E aqui é uma triste constatação para mim, que hoje eu sei que a minha mãe não conseguiu digerir, por isso ela teve um câncer de estômago, uma situação de rejeição que foi ativada, ela adoeceu e morreu em menos de um ano. Então, os bloqueios, quando eles não são resolvidos, eles não simplesmente não desaparecem, eles se manifestam nos relacionamentos, sempre do mesmo tipo. É aquela pessoa, ou ele é fraco, ele não resolve as coisas, então você precisa ser salvador. Você se sabota quando dá certo. Às vezes você até encontra uma pessoa boa, mas aquela pessoa não te serve porque ela não alimenta vício naqueles ciclos inconscientes. Você não consegue se conectar de verdade com as pessoas, porque tem dores ali. Aquela dor que lateja, que as pessoas não podem encostar naquela dor. Então você tem medo de ser rejeitada, de ser abandonada. No caso do dinheiro, ele nunca sobra. Não importa quanto você ganhe. Se você tem bloqueios inconscientes, você pode se esforçar cada vez mais, ganhar cada vez mais. Vai sempre achar um buraco para você despejar aquele dinheiro. Você vai acabar perdendo e você nem se dá conta. Gasta compulsivamente, sabota oportunidades financeiras na carreira, não sai do lugar, se sabota perto das promoções, tem potencial e não consegue expressar. A autoestima oscila muito, é uma autocobrança, é uma ansiedade constante, a sensação de que nunca é suficiente. Na saúde, começam as doenças psicossomáticas, depressão, ansiedade crônica e até doenças físicas graves, como foi o caso da minha mãe. E a pergunta que muda tudo: quanto tempo mais você vai deixar esses padrões invisíveis controlarem a sua vida? Olha para a sua vida agora. Onde você estava há 4 ou 5 anos atrás? Se nada mudar, onde você vai estar daqui a 5 anos? Quando eu descobri tudo isso, eu tive duas opções: continuar vítima da minha história ou me tornar autora da minha própria transformação. E eu escolhi a segunda. Eu levei 5 anos reconstruindo tudo do zero. Testei dezenas de técnicas, li centenas de livros, fiz terapia, formações, até encontrar o que realmente funciona. Eu organizei tudo isso na mentoria terapêutica Liberce, para você não precisar levar 5 anos, para você ter um caminho claro e guiado. E a minha mentoria não é sobre teoria que eu aprendi nos livros ou nos cursos, é sobre o caminho que eu mesma percorri. Cada técnica que eu ensino, eu vivi. Cada bloqueio que eu identifico, eu já desbloqueei. Cada recomeço que eu oriento, eu já comecei. E eu não venho de um pedestal acadêmico. Venho do mesmo lugar que cada uma de vocês. Um lugar de dor, um lugar de confusão, um lugar de não entender porque a vida não flui. Eu garanto para você, tem um caminho. E se em 12 meses você olhar no espelho e não reconhecesse aquela mulher insegura que hoje existe? E se você finalmente se sentir livre para ser quem você é realmente? E se a sua menininha de 5 anos finalmente se sentisse segura, amada, especial? Isso é possível. Eu posso te conduzir por este caminho.
A mentoria terapêutica Liberte é um programa completo de 12 meses que combina terapia individual profunda com mentoria em grupo. Não é terapia tradicional, que pode levar anos. Não é uma mentoria superficial. A gente vai focar na causa raiz. É um protocolo de desbloqueio emocional profundo, validado por experiência real de transformação. São duas fases complementares. A primeira é de desbloqueio profundo. Ela é durante 90 dias, ela é individual. O objetivo dessa fase é identificar e libertar o bloqueio raiz. Os primeiros 90 dias a pessoa vai ter 4 sessões individuais comigo. Isso mesmo, são 4 sessões só suas, para trabalharmos você especificamente. Uma primeira sessão de diagnóstico, a gente faz um mapeamento completo dos seus bloqueios, a identificação do seu bloqueio dominante, a identificação dos gatilhos emocionais, o rastreio da memória raiz. É nessa fase que a gente encontra onde está o bloqueio. Numa segunda sessão, que é 7 dias depois da primeira, a gente faz o desbloqueio. Um trabalho terapêutico na memória raiz. Eu utilizo técnicas de regressão de consciência, liberação emocional guiada, e faz o início da reprogramação. Aqui a gente começa a desbloquear de verdade. Numa terceira sessão, a gente faz um reforço. Ela é 30 dias depois da segunda sessão. A gente faz uma avaliação de evolução, o reforço do desbloqueio e um trabalho em camadas secundárias. A gente ajusta o processo e consolida o desbloqueio. Existe uma quarta sessão que é de fortalecimento, ela é 30 dias depois da terceira. É o fechamento da fase individual. Te prepara para a expansão, o fortalecimento da nova identidade, uma transição para a fase em grupo. Aqui você está pronta para expandir. Aqui é um resuminho. Então, a gente inicia, tem uma primeira sessão de diagnóstico, 7 dias depois a gente faz uma segunda sessão que é desbloqueio, 30 dias depois a gente faz uma terceira sessão que é de reforço, uma quarta sessão 30 dias depois da terceira, que é de fortalecimento, e depois dos 90 dias a gente começa a segunda fase, que é em grupo. Depois de 90 dias de trabalho individual e profundo, você inicia 9 meses de mentoria comigo, acompanhamento em grupo. É uma segunda fase de expansão e potencialização. São 9 meses, ela é em grupo. O objetivo é consolidar a libertação e expandir o potencial. São 36 mentorias semanais em grupo. São encontros toda semana, ao vivo comigo e com um grupo seleto de mulheres na mesma jornada. O que acontece nesses encontros? Trabalho terapêutico em grupo, compartilhamento e acolhimento, exercícios práticos de transformação, reprogramação de padrões, sustentação da mudança e expansão do seu potencial. Porque a transformação não acontece em um dia, ela é um processo. Na sua vida, vai continuar existindo vilões, heróis, vítimas, impedindo o seu progresso. E eu vou estar com você semanalmente durante 9 meses inteiros. O que na mentoria você vai receber? 4 sessões individuais de terapia profunda, 36 mentorias semanais em grupo, a comunidade exclusiva no WhatsApp, material terapêutico exclusivo, acompanhamento contínuo e o acesso à minha experiência real. Não é uma teoria de livros, é de vivência. E por que essa mentoria é diferente de tudo que você já viu? Ela combina terapia individual com a mentoria em grupo, o melhor dos dois mundos. O protocolo de desbloqueio profundo vai direto na raiz, sem ficar enrolando. E a mentora que viveu o processo, eu perdi mais de meio milhão por bloqueios e me reconstruí. E para quem que é essa mentoria? Quem repete padrões nos relacionamentos, tem dificuldade recorrente com o dinheiro, sente que não sai do lugar na carreira, oscila muito na autoestima, sabe o que precisa fazer, mas algo trava, tem potencial, mas não consegue expressar, vive com ansiedade e autocobrança constante, tem padrões autossabotadores que não entende, mas também para quem não é, quem quer uma fórmula mágica sem se comprometer, não está disposta a olhar para dentro, quer apenas conhecimento sem aplicar, busca culpados externos pelos seus problemas, não tem 2 horas por semana para você.
ou está em crise psiquiátrica aguda, e aí ela precisa primeiro de um médico. E quanto vale a sua liberdade? Quanto você já gastou tentando ser feliz? Compras compulsivas, relacionamentos tóxicos, oportunidades perdidas, anos de ansiedade e autocobrança. E se você pudesse se libertar disso por apenas R$ 3,50 por dia? E principalmente, tenho 5 anos que eu testei, que funciona. Foram mais de 50 mil investidos em terapia, cursos e formações. A minha terapeuta de 2022, que me desbloqueou, ela fez só o desbloqueio, mas ela não fez o trabalho de fortalecimento emocional. E qual que foi o resultado disso? Eu fiquei mais 3 anos lutando contra uma resistência interna. Sabe aquela sensação de você nadar contra a correnteza e achar que não vai conseguir? Sim, eu fiz esse caminho sozinho, mas você pode fazer guiada por mim. Mas eu sei que muitos de vocês já estão começando essa jornada só agora. E eu quero que você consiga entrar. Então, somente para quem está aqui na live hoje, o investimento especial de 997 ou 12 vezes de 103,11 no cartão de crédito. É somente 103,11 por mês durante 12 meses no cartão de crédito. Ou seja, menos de 3,50 por dia pela sua liberdade emocional. Menos do que você gasta num cafezinho. São 12 meses de transformação profunda, 4 sessões individuais comigo, 36 mentorias em grupo. E eu só tenho 12 vagas. Mas por que só apenas 12 vagas? Nessa mentoria, a pessoa que entrar vai fazer 4 sessões individuais comigo, cada uma. E eu vou estar presente na jornada de cada uma dessas 12 mulheres. Eu vou conhecer você, vou trabalhar com você, acompanhar sua evolução, celebrar suas vitórias. E isso não é possível com 50, 100 pessoas. É um trabalho profundo, íntimo e transformador. Por isso, apenas 12 mulheres corajosas. Essas 12 vagas podem esgotar hoje. E a próxima turma só daqui a 3 meses. E não vai ser esse mesmo preço de lançamento. Eu sei que investir em você mesmo pode lhe dar medo, e eu entendo. E por isso tem garantia incondicional de 7 dias. Nessa garantia incondicional, se em 7 dias você sentir que não é para você, se achar que não vai funcionar, se por qualquer motivo você quiser desistir, basta me mandar uma mensagem que eu devolvo 100% do seu dinheiro. Sem perguntas, sem burocracia, sem julgamento. Eu assumo o risco, porque eu confio completamente na transformação que essa mentoria proporciona. Agora você tem uma escolha. E essa escolha vai definir os próximos anos da sua vida. A decisão é agora. Primeira opção: continuar como está, repetindo os mesmos padrões, prisioneira de bloqueios inconscientes, sabotando sua felicidade sem entender por quê, vendo a vida passar sem transformação real. Daqui a um ano, 5 ou 10, você vai estar no mesmo lugar. E tem uma segunda opção: escolher a sua liberdade, entender seus bloqueios invisíveis de uma vez, curar feridas de abandono, rejeição e injustiça, sair do ciclo vicioso dos papéis inconscientes, viver uma vida autêntica, plena e livre. Em 12 meses, você vai ser uma pessoa completamente diferente, livre, leve, autora da sua história. Quanto tempo mais você vai deixar esses bloqueios invisíveis controlarem a sua vida? Quanto tempo mais voltar antes de decidir que chega? Você não é apenas o que aconteceu, é o que escolhe fazer agora. E se a sua menininha está esperando você fazer essa escolha por ela? Se sentiu que é para você? Se sentiu um aperto no peito quando eu contei a minha história? Se você se identificou com os papéis dos triângulos, essa oportunidade é para você. E antes de encerrar, eu quero te dizer uma coisa. Eu sei como é acordar todos os dias e sentir que algo está errado, mas não saber o quê. Eu sei como é se sabotar e depois se culpar por isso. Eu sei como é querer mudar, mas sentir que não consegue. Eu vivi tudo isso. E hoje, 5 anos depois de ter perdido tudo, eu sou livre. Livre dos padrões que me controlavam, livre das feridas que me aprisionavam, livre para viver de verdade. Eu quero isso para você também. Você merece viver uma vida plena. Você merece ser feliz. Você merece se libertar.
e eu vou estar aqui, pronta para caminhar ao seu lado nessa jornada de 12 meses de libertação. E aqui vai meus presentes de hoje. Os 5 passos para desbloquear. Mostrar como você faz para se desbloquear. É registrar os acontecimentos e os seus comportamentos, para você poder identificar os seus gatilhos emocionais. Aí o segundo passo, seus comportamentos são os efeitos dos bloqueios na sua vida. Para desbloqueá-los, você precisa acessar suas memórias inconscientes e reprocessá-las. Reforce sua programação emocional. É o terceiro passo. Fortaleça sua nova programação emocional. E 5, desenvolva a musculatura emocional para lidar com os novos desafios pessoais. Essa é a estrutura que eu aplico na mentoria terapêutica Liberte. Você pode tentar sozinha ou pode ser guiada por mim. E o link no chat para vocês, se vocês quiserem fazer esse caminho comigo. E se vocês quiserem, também pode compartilhar com outras pessoas. Eu quero, de fato, transformar minha dor em propósito de vida. Poder fazer o que eu fiz por mim mesmo, por outras pessoas. Eu poder, de alguma forma, amenizar essas dores nas vidas de outras pessoas. Eu estou concluindo uma formação em psicologia feminina, então, biologicamente, emocionalmente, psicologicamente, as mulheres são diferentes dos homens. O meu propósito é trabalhar com mulheres, mas a primeira parte vale muito a pena. E a primeira parte, a pessoa aí é indiferente, pode ser homem, pode ser mulher. Esse desbloqueio é poderosíssimo. Eu já apliquei, e se hoje eu estou aqui fazendo essa live, é porque eu apliquei em mim mesma. O que me prendia? A minha resistência interna. Era um medo que eu não me colocava em ação. Eu já tinha todos os meus problemas emocionais resolvidos, mas eu não me colocava em ação. E essa mentoria que eu estou fazendo hoje, eu poderia ter lançado há um ano atrás. Eu fiquei um ano fortalecendo emocionalmente para poder colocar, vamos dizer assim, a cara no mundo. Hoje eu estou lançando aqui, fechadinho, mas depois eu vou fazer um vídeo profissional gravado e aí isso para mim fazer foi um trabalho terapêutico emocional intenso. Eu consegui resolver com esse desbloqueio que eu fiz, me auto-apliquei nas minhas formações que eu fiz. Então, eu tenho mais de umas 10 ou 12 formações nesses 5 anos que eu fiquei estudando. Eu queria, porque eu queria resolver essa dor, esse buraco que eu tinha interno, essa coisa que, sem saber de onde que brotava esse sentimento. Tinha dias que eu simplesmente deitava na cama, chorava, 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 e não sabia por quê, se a minha filha me olhava torto, feio. Aquilo ali me magoava de um tanto, assim, não era por nada, ela não estava fazendo por nada, era só uma reação automática dela, de alguma coisa, mas aquilo ali me machucava profundamente. Então, só depois que eu consegui trabalhar isso a mim mesmo e as minhas mentoradas daqui para frente. E não deixar de cuidar de mim, porque eu também estou em evolução. Eu vou continuar me melhorando dia após dia, para poder ter mais recursos cada dia, mais conhecimento para poder lidar, porque hoje as pessoas estão adoecendo muito emocionalmente. Quando eu resolvi fazer a live, quando eu resolvi fazer o lançamento, fortaleci o meu desbloqueio. Eu já estava desbloqueada, só que eu estava presa na ação. Então, assim, não estava fazendo o que eu precisava fazer. Então, resolvi, fiz, e eu estou muito satisfeita porque eu fiz. Então, isso já para mim é uma grande vitória. E Sim, isso é uma coisa que eu tenho trabalhado cada dia mais em relação a isso. De fazer, independente de ter resultado que eu esperava ou que não. Tá tudo certo. Já posso fazer uma semana que vem que tá tudo certo, porque já venceu essa primeira etapa, que é o do desconforto, né? De você fazer aquela coisa com desconforto. A segunda vez você já vai fazer um pouquinho de dificuldade. Da terceira em diante você já faz com os pés nas costas, né? Esse é só o primeiro passo de uma longa caminhada